Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, ao meu lado eu tenho a Laura, e hoje nós faremos um podcast com várias notícias, né? Várias, três. Mas que a gente vai comentar sobre, que é o quê? A gente tem ex-participantes do BBB 25 já ficando sem contrato, supostamente. Tem um novo MasterChef com criadores que estreou só no YouTube, e o novo reality show de relacionamentos da Globoplay com a apresentação da Sabrina Sato. Laura, olha, pra quem quer reality show novo, tem dois aparecendo aí. Pra quem gosta de fofoca de Big Brother, a gente vai falar de alguns perdendo o contrato. Foi uma semana até que movimentadinha, né, nesse mundinho. Foi, né? Teve bastante coisa e, inclusive, eu tenho acompanhado um pouco as reis, né? Que são as fãs de Renata e Mike. Estão me dando certas alegrias. Eu não costumo acompanhar muita coisa de pós-BBB porque cansa ver a cara desse povo. Mas shipper é uma coisa que eu gosto. Sempre me aquece o coração, né? Tem coisas acontecendo, né, nesse meio. É sempre bom. Porque shipper é uma coisa sempre especial em qualquer lugar. Mas tá até mais animado do que achei que estaria, né? Muita gente triste. É, e eu não sei o número do episódio, mas nós temos um episódio sobre shipper, né? Que eu, a Laura, o Tom e a Gil, a gente gravou um episódio sobre. Bem antiguinho, assim, antiguinho porque é 2021 e já 4 anos, já 600 anos se passam, né? Nesse meio tempo. Mas quem estiver nos Ainda é ouvindo quiser que a gente atual. grave um. Se vocês quiserem que a gente grave um novo, com foco nos chips novos que apareceram, a gente bota nossa roupa anti-radiação e grava. Né? Porque a gente sabe que falar de chip, a gente entra num caminho meio radioativo. Mas já quem tá falando de chip, falou desse BBB, falou de tudo. Vamos começar primeiro falando desse mundinho do Big Brother, né? Quem tem a cobertura aqui semanal em época de Big Brother no ar, todo ano, gente, vamos ouvir aí quem quiser ouvir, o que a gente acertou e errou no decorrer das temporadas, é porque, segundo o UOL, a Globo antecipou o fim de contratos de pipocas do BBB 25 por ausência, entre aspas, das marcas, né? A tabela de preços teria intimidado as empresas de médio ou pequeno porte interessadas. Os ex-BBBs sem contratos seriam a Arleane, Camila, o Ed, João Gabriel, Mike, Marcelo, Raíssa, Tamires e Vilma. Laura, ano passado a gente viu que teve uma certa luta, por assim dizer, dos participantes do BBB 24 não conseguindo fechar parcerias, porque agora eles assinam com a Globo, né? A Globo que toma conta. Ficou uma coisa, o efeito Juliette tomou outras proporções, né, no Big Brother. A gente viu que alguns postavam Juliette causou traumas. a gente viu que alguns faziam publis e tinham que cancelar o post, né, apagar o post porque não era feito em parceria com a Globo, assim, avisado e tudo, publis pequenas e tal, e gerou esse burburinho. E esse ano se repetiu isso, né? É uma coisa que anda acontecendo e isso frustra, né, esses participantes do Big Brother que a gente sempre fala aqui. Entram querendo ser influencers e não conseguem ser mesmo saindo do programa. É, agora, a Juliette causou um trauma muito grande na Rede Globo, que agora eles são assim, né? Fizeram isso. O problema disso, desse plano da Rede Globo, é que eu acho que eles não se adaptam à realidade do mercado de influência e à realidade do que o programa proporciona. Por isso que eu acho que acabou esse contrato antes, porque nem para eles era válido. Porque o que acontece? Quando você tem o programa com sucesso absoluto, igual quando foi com a Juliette, quando foi ano passado com o Davi, que o programa fez muito sucesso, né? Ano passado, que o Davi saiu com acho que com 10 milhões de seguidores, não foi? Acho Foi que por aí. foi. E só que e aí você consegue, você tá com muitas marcas provavelmente querendo oferecer e tal. Só que quando você tem um participante que tem 300 mil seguidores, não é o mesmo tipo de marca que vai querer. E aí essas pessoas, elas estão perdendo oportunidades com marcas menores que elas podem conseguir um dinheiro, mesmo que não seja um dinheiro nível Juliette. E não acontece porque a Globo cria essa tabela que é totalmente fora do mercado, assim, do que. Pelo que as pessoas falam, né? Eu nunca vi a tabela, mas pelo que as pessoas falam, são marcas mais ligadas ao Big Brother, que já tem essa relação e, tipo, eles têm prioridade. Só que aí, o que acontece? Essas pessoas, eles não estão indo buscar marcas menores. Se esses Big Brothers que são menores, que têm 300 mil seguidores, 200 mil, tiverem oportunidade com outros agentes, com outras agências, eles podem conseguir bons publis com marcas menores, mas que vão
reverberar bem para a quantidade de seguidor deles. A gente hoje em dia tem influência, tem micro-influência, tem os influencers de nicho, etc. E que tem bastante. Por exemplo, eu sigo uma menina que eu sigo há muitos anos. Eu sigo o canal dela no YouTube e eu sigo ela no Instagram. Ela tem acho que 200 mil seguidores. Não é muito, mas ela faz publis pra La Roche, marca assim, sabe? Que é uma marca grande, mas ela, como uma micro-influência, não vai ser o valor que cobra uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores, entendeu? Mas isso é adaptado. Tipo, a pessoa que cuida da carreira dela sabe adaptar essas coisas. Porque ela tem uma taxa de engajamento alta. Esses BBBs, quando você vem uma tabela, sem poder conversar, sem ter essas questões, é ruim para todos os lados, né? Então, para mim, esse negócio da Globo foi muito bom para quem acabar antes. Eu acho que eles aprenderam um pouco com o ano passado de acabar antes, porque não é bom para as duas partes, mas eu acho que eles não entenderam que essa adaptabilidade assim que precisa ter com talvez participantes que não têm esse nível de sucesso que outros têm, que o programa em si não teve esse ano, né? Tipo, a pessoa que saiu com mais seguidores deve ter sido a Renata, né? Não, foi a Durante Aline. o programa foi a Aline, né? Foi a Aline. Durante o programa foi a Aline. E que, mesmo sendo bastante, não é assim um negócio absurdo que pode querer, que outras grandes marcas vão querer pagar valores absurdos. Mas ela pode ter vários tipos de anúncios que são interessantes e que não vai ser interessante para a Globo, mas vai ser interessante para ela, né? Eu acho que o problema disso é que limita muito as pessoas de fazer escolhas e eu acho que prejudica também porque quando você vê um propósito de carreira e tal para influencer, a pessoa ela tem que encontrar assim o que ela vai falar. Ela é influencer de quê? Você quer ser influencer de quê? De moda, de beleza, de fitness. Tem diversas coisas. Hoje o povo gosta de ser de lifestyle, que é tipo fazer de tudo, mostrar a vida. Só que isso não é uma coisa que todo mundo vai querer, não é uma coisa que todo mundo vai achar interessante, não é uma coisa que vai ter um grupo, um target bom. Então você tem que saber também o que você é bom, o que você vai falar. Você é bom de mostrar a sua vida, a sua vida é interessante para quantas pessoas. Então são diversas coisas que precisam ser colocadas, entendeu? Para mim, todo mundo que tá no Big Brother, que tem essa aparição e tem um número mínimo de seguidores, pode ser um influencer de alguma forma. Só que você tem que saber como ser esse influencer. Tipo, qual vai ser o público que você quer atingir, qual vai ser o tipo de influencer que você vai ser. Não é todo influencer que vai ganhar, que vai virar Virgínia, entendeu? Mas você consegue. Aí as pessoas têm que saber direcionar o que quer, né? Assim, direcionar até próprio no programa, você se demonstrar interessado nas coisas e tudo isso, porque uma coisa que tem que fazer principalmente é fidelizar o público, né? Porque o público, quando acaba o reality show, vai embora, né? Ou vai para outra pessoa, começam outros realities, eles te abandonam, vão para outros favoritos, né? O próprio Big Brother. Quem torceu para um no ano, não necessariamente no ano seguinte vai estar apoiando aquela pessoa do ano passado, vai estar com a nova, né? Vai ser a nova queridinha dele ou queridinho. E isso dos contratos é complicado porque a maior chance de você fazer dinheiro no Big Brother é na semana que você sai. Né, que você está em alta, o programa está sendo É, exibido, você está sendo procurado, sendo isso, e a gente vê muitos casos em que as pessoas não conseguiam fechar parcerias e publis durante o programa. E se não está conseguindo durante o programa, que está no ar, que você aparece, que relaciona o seu nome com ele, né? Tipo, você querendo ou não, você está na é. Globo, né? Você esteve na Globo, no horário nobre. Independente da audiência do Big Brother ser alta ou não, se foi uma temporada flopada, mas você está numa vitrine maior do que qualquer outra emissora do Brasil. E se você não Uhum. conseguir fazer dinheiro nessa semana, não vai ser quando o programa acabar que magicamente você vai fazer também. E tem aquelas pessoas que querem fazer do nada, né? Tipo, ai, vai seguir que conteúdo? Vai, eu adoro citar esse exemplo. Vai fazer o Bio, que quando liberava conteúdo exclusivo no Limite era um boomerang, gente, fazendo Vzinho. Não é Ai, assim esse sim. conteúdo. Né? Não é esse conteúdo. E é aquela coisa, eu tava comentando até com a Laura e com o Tonho, que eu postei uma publi da Fernanda, né, do Dia das Mães. Eu até falei que a Fernanda, pra mim, é a grande vencedora publicitária do Big Brother. Por quê? Aí você, mas tem o Davi, Uhum. mas tem a Bia. Eu digo, não. É o seguinte, uma coisa é você sair do programa com a aceitação do público, a edição ter sido super favorável pra você em vários momentos. Né? Tipo, o Davi não teve edição, que a gente pode dizer que a edição foi ruim pro Davi. A Bia, a gente não pode dizer que a edição foi ruim pra ela. Eles já saíam, a gente sabendo o que iam fazer. A Bia a gente já sabia que a Globo ia aproveitar comercialmente. Todo mundo sabia disso, né? Era até uma questão que a gente levantava o ponto de até por que, né, beneficia tanto ela. E tem a Fernanda, que saiu com rejeição, era rejeitada.
ela conseguiu reverter essa rejeição, mas desde sempre no programa ela já mostrou quais eram os endereços dela, culinárias, filmes e falava, ela conseguiu trazer esse conteúdo pra fora e conseguiu dar uma volta por cima que poucas pessoas conseguem, com a própria, metida com a própria Globo, né? Que é a Globo que tá tomando conta da carreira dela, tanto que ela tá apresentando reality show. Se vocês quiserem também, quem tá assistindo um episódio, comenta aqui, é só falar. Mas é isso que transforma, tipo, você, além de ter o programa do seu lado, você também tem que mostrar o que você quer. Você é influência do quê? Eu sempre falo, né, que se eu participasse de um programa desse, se tivesse um Uhum. grande, eu digo, gente, meu foco seria o quê? E por sinal, o podcast fala que eu vou ficar dessa cultura pop, sabe? Meu, falando de anime, reality show. Você ia E- ser Ia ser Paulo isso, assim. André, especialista em BBB. Era, Especialista em seria. Sendo que eu torcendo pra não ser com a mesma rejeição que ele teve no programa. Porque o esse Paulo André que tá falando, gente, não é o PA do BBB 22 não, né? Foi mais além, foi mais longe, bem mais atrás. É isso, é pensar no nicho, ver se a emissora tá do seu lado ou não, mas você saber capitalizar em cima disso. Porque, por exemplo, por mais que a Fernanda tivesse o apoio da Globo, se ela não soubesse pra que público ela iria falar, ela não teria vingado mesmo com a Globo do lado. Quantas vezes a gente vê alguns Uhum. participantes acontecendo isso? O próprio Davi, né? 10 milhões de seguidores, gente, porque a Globo não tá com ele até hoje. Não soube aproveitar os nichos deles, as oportunidades Não, de e direção. mesmo saindo, ele fez o povo celebrando tipo, uma das primeiras publis dele, que foi essa do iFood. Que situação, né? É sobre isso, então, assim, eu acho que faz bem acabar os contratos, tanto acho que não também tabela de preços exorbitante. Gente, convenhamos, quem vai querer pagar caro pra ver primeiro e segundo eliminado do Big Brother? Ninguém, né? É, Ao menos que seja uma coisa fora da curva, tipo a Kerline, mas aquela temporada toda 21 foi fora da curva. é, é outro nível. Ela soube se aproveitar durante, porque não tinha esses contratos também prendendo, né? Ela foi muito inteligente. Outra coisa com esses participantes é que esse ano eu achei que o Big Brother ficou muito mais fraco no imaginário popular. Tipo, já passou. Ninguém já estava falando mesmo, então ninguém continuou falando. Aparece muito menos para mim as pessoas que estavam lá, muito, quase não vejo. Só vejo os shippers, né? Reiki, o que eu procuro, porque shipper é sempre um assunto que eu gosto muito de olhar, como eu falei. E só, assim, as outras pessoas mal aparecem pra mim, muito difícil. Eu fico rindo porque o povo tá disputando um pós, assim, e eu fico assim, que pós, gente? Que as pessoas não tinham. Falando, ai, a história, falando no Big Brother, que história, gente? A gente vai falou esse ano foi assim, terrível. Não teve nada. É igual os fãs da. Eu vi o post dos fãs da Renata reclamando que. Claro que são shippers. Reclamando que ela tá com a Eva em tudo. Inclusive, a melhor coisa da Renata é que ela mantém. É leal à amizade dela e tá querendo elevar a amizade junto com ela. Acho legal isso. Mas aí elas ficam, ai, porque é tudo com a Eva. Porque elas queriam que fosse tudo com o Mike. O que é uma coisa muito engraçada. Mas voltando aos influencers que você falou, eu concordo muito com você, o que você falou da Fernanda. A Fernanda soube encontrar os nichos dela. Eu entrei no Instagram dela recente, porque, como eu falei, eu não sigo o Big Brother. Gente, não sigo, não tem interesse na vida deles. Aí eu entrei recentemente, porque alguém postou alguma coisa da publi, aí eu fui ver. Aí eu fiquei impressionada. Ela tem várias coisas, mas ela oferece conteúdo, né? Como você falou. Então, assim, ela soube aproveitar e se focar em alguma coisa. E isso é muito inteligente. Outro exemplo que eu usei pra mim que é eu até fiz um texto, eu até fiz uma postagem e foi. Eu até falei errado, porque eu queria falar da Roberta, do BBB 17, que ela hoje é a única participante que eu vejo em publis e etc. Porque eu sigo gente, não, lógico que não é todo mundo que vê, eu vejo, mas ela é a única dos participantes que participaram do BBB 17 que eu vejo. Por quê? Porque ela focou numa coisa de beleza. Ela fala muito sobre beleza negra, ela participa do Beauty Delas, que é o podcast, né, de beleza do Pod Delas, que é bem legal, minha mãe adora, minha mãe sempre assiste. E, inclusive, acho que tem gente que nem lembra que ela participou do Big Brother. E ela fala muito disso. Ela só tem 500 mil seguidores. Mas ela tá fazendo publi pra Yves Saint Laurent. Tava numa viagem agora com Bepantol, tudo pra Argentina. Já participou de campanha da MAC. Então, assim, vai dizer que isso é um pós-win? Não, só com 500 mil seguidores. Olha aí.
E a gente fala Dá pra só, né, você porque a gente se acostumou construir. com porque a gente fala assim que tudinho, porque a gente se acostumou com o imaginário das pessoas que seguidores, pra eles conseguirem ser Ruge, tem que ser tipo 10 milhões, 15 milhões, né. É, Nossa, vamos sair exato. com isso. Porque, tipo, gente, 10 mil seguidores, se você souber trabalhar bem, eles, se 10 mil viram 100 mil, que viram 200 mil, assim, com o tempo, né. Exato. Então, a Roberta, ela participou do Big Brother numa época que não tava assim tão forte essas coisas de influência de Instagram. Foi 2017, né? E ela saiu com é, rejeição, né? Aí, ó, eu até entrei, a campanha, foto pra revista, campanha na Avon, campanha com a Sephora, sabe? Tá ruim pra ela? Eu acho que não, né? Não Então, assim, mesmo. as pessoas precisam achar o nicho delas e conseguir em frente. Outro exemplo bom é a Giovana no passado, Giovana do Pezinho, que ela é uma participante que ficou meio apagada no começo, depois apareceu mais. Hoje ela tá fazendo, ela tá com bastante seguidor. Eu olhei, né, essa semana por causa desses papos, aí eu acabei olhando. Ela tá fazendo várias coisas de conteúdo assim legal sobre, ela tá com 1,7 conteúdo de fitness, de alimentação, porque ela é nutricionista, coisas assim, sabe? Diferentes. Ela tá de lifestyle também, com ela tá namorando o Pisani, né? E tá aí, cara. Eu acho interessante, assim, se você olha, ela tá em, indo em lados diferentes e que é ligado ao que ela cursou, né? Assim, tá aproveitando e tal e tá encontrando o nicho dela, né? Ou seja, procurem um nicho, quem for querer participar do Big Brother e querer ser influencer depois, trabalhe nesse nicho e não pense que vai ser de um dia pra noite que vai bombar, né, o que você vai fazer Isso. no seu pós. Pense principalmente no conteúdo que você vai fazer. O povo acha que é só mostrar a vida. Não é assim. E nem mostrar a vida, o povo acha que é só postar uma foto usando uma roupa que fez em casa, ou fazer um arrume-se comigo, alguma coisa assim. Ok, quem sabe que tem gente que consome muito esse conteúdo, né? Mas você tem que ter um quê a mais. Às vezes duvida de algumas pessoas que falam, nossa, por que essa pessoa tem tantos seguidores? Mas aí é o povo já meio brasileiro, né, gente? Brasileiro, todo mundo consegue engajar todo mundo, depende do que você fizer também. Mas é foco e foco. E principalmente, né, ter carisma, o mínimo, para tentar sustentar algumas coisas, já que se você não chegar longe na competição ou quiser começar com alguma coisa. Mas tá aí, quem sabe a gente não faz um episódio sobre o Instagram na época do Big Brother, porque quando a Laura falou disso da Roberta, isso me lembra quando a Ana Clara saiu com quase 2 milhões de seguidores, ou um pouco mais que isso, ou um pouco menos que isso, e todo mundo já chocado com esse número. Hoje em dia, 1 milhão, a gente fica dizendo, só 1 milhão de seguidores participou do Big Brother, saiu só com isso, né? Porque era o que a Ana Clara foi a Uhum. primeira a nos dar aquele banho a nos dar o banho de realidade e o que já estava por vir, né, do BBB 18 com as coisas de engajar nas redes sociais, que hoje em dia é parâmetro para tudo. Sucesso no Big Brother é o número de seguidores, né? Nem o que você faz, é quantos seguidores você tem. E o que as pessoas, quando a gente faz a pessoa faz alguma coisa que as pessoas não gostam, param de seguir, né? Virou a meta da justiça, né? Inclusive, a gente está vendo isso agora, com a confusão das adolescentes aí com o filho da Angélica, coisa ridícula. Eu não consigo conceber as pessoas prestando tanta atenção em idiotice de adolescente, assim. É muito engraçado, assim. Não é nem prestar atenção, é querer uma justiça nisso. E ficar. E aí vem a matéria. Não, fulana tá perdendo tantos seguidores, sabe? Tipo, virou a forma de se falar de justiça do brasileiro, deixar de seguir, ou ir lá xingar no Instagram, ou no TikTok, É, sei lá que seja. inclusive, por causa dessa fofoca, eu me senti muito jovem, porque eu sei o que é Dix, né? As contas Ai, Dix eu do não povo na sabia. reprodução. Não, Eu sou eu sei, velha. eu acho curioso porque eu fico assim, gente, eu não consigo dar conta da minha conta, de verdade, né? Assim, eu não tenho nem de mentira, assim, mas outra pra postar coisa pessoal, eu digo, gente, na minha eu já Ai, não posto quase nada, imagina na outra. Na minha, você entra na minha, tá o quê? Atualmente, na minha conta, tem um post da Sakura usando umas cartas Clow, que sempre tem, e tem a Frieren botando uma coroa de flores no rímel, que é de um anime também. Ou seja, você só vai sair, eu vou criar um Dix, eu vou postar o quê? Isso também? Né? mas só adolescente tem tempo para essas coisas. Vamos Ou falar? Só desocupado, né? adolescente. Porque adolescente rico, assim, porque me perdoe. Eu não, que eu não tenho tempo pra isso. Mas assim, eu acho que a forma que o brasileiro lida com redes sociais é muito
estranha, assim, muito bizarra. Porque, por exemplo, você vê, eu tava vendo um vídeo agora da Virgínia chegando numa cidade aí de avião, e a galera, assim, pra assistir, não que todos os países não tenham gente que virou celebridade por causa de fama. A gente tem a Edson Ray no TikTok, essas coisas, tem isso também. Mas aqui, eu sinto que é muito mais gente, porque quando a gente vê um seguidor, por exemplo, de um The Bachelor e tal, pra comparar, é muita gente, que é aqui muito mais gente, e são muitos nichos, assim, é muita gente e que vira muito grande. Tipo assim, olha quantos seguidores a Virgínia tem. Será que a Virgínia é nossa Kim Kardashian? Mas a Kim Kardashian chegou a ter um programa de TV, então é diferente, é difícil comparar. Agora a Virgínia tem também. Ah, mas aqui a versão brasileira de Pessoas Famosas ganhar programa de TV é uma coisa mais culturalmente nossa. Então, quem sabe, dadas as devidas proporções e recortes culturais É, porque do a Kim país, né? Kardashian foi virar o que ela virou, foram muitos anos até chegar nesse ponto, assim. A Virgínia foi muito mais rápido, né? É. Ou não, a gente tem aquela sensação de tempo distorcida já, né? Porque ela tá no nosso imaginário da cultura popular faz tempo É. também, né? Depois vamos analisar isso, se a Virgínia é nossa Kim Kardashian. Vamos lá. E, como falei, em breve talvez venha aí um episódio do podcast falando do Instagram com reality shows em si, né? Porque a gente sabe que na Fazenda também o povo ganha seguidor, mesmo não sendo tanto como Big Brother. Mas reality show porque dá pra seguir, porque a gente tem que estudar o fato fenômeno BBB, porque BBB ganha mais seguidores, embora a Globo tenha outros realities, né? Que também não ganham tantos seguidores assim. Aí vai render um bom debate. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas, falando de algo relacionado a reality shows. E quando tiver algum no ar, a gente está fazendo uma cobertura semanal. Então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas e nos indiquem para os amigos que também curtam reality show. Estamos no Instagram, Twitter, Blue Sky. É só procurar por Extra Podcast. Lembrando que semana passada eu e a Laura estava aqui fazendo uma lista de 11 reality shows que merecem uma versão brasileira. Vão lá porque foram 11 delícias sendo citadas, né? A gente fica com desejo de ter. Praticamente nenhum vem, mas a gente quer. Eu quero saber qual que vai virar, qual que a gente vai acertar. Eu tô muito, assim, confiante no dos não famosos para dizer quem é o famoso que ele é parente. Sinto que o Brasil ia se dar muito bem nesse. Porque imagina na Record, ia ser assim, o parente do sub do sub. Perfeito. Eles já fazem isso, né? É, ex de Mr. Catra na Fazenda. Então, assim, isso é especial demais. Ah, na Fazenda seria primo do afilhado de Renata Banhara, por exemplo. Seria uma coisa assim. A Record, eu espero Gente, esse eu nível de juro pra elevação. você que eu pensei em Renata Banhara. Por onde anda? Não, pra quem não sabe, gente, vamos fazer aqui uma trivia reality show aqui agora. Pra quem não sabe, Renata Banhara foi a percussora de quando você entra no reality show está escrito na sua legenda, personalidade da mídia. Da mídia. E foi justamente na Fazenda que veio isso. Quando apareceu isso dela na Fazenda, é muito bom esse momento. Ela abriu portas, porque ninguém sabia o que falar com isso. Era tipo quando o pessoal ia pro Big Brother era promoter, que teve muita gente assim pro promoter, né? Todo mundo era promoter no Big Brother. Mas personalidade da mídia, agora, Renata Banhara, era a forma mais educada de dizer que é uma subcelebridade, que hoje em dia a gente chama como sub já, né? Mas Uhum. era bem isso aí. Agora vamos falar que teve reality show novo vindo aí, que foi o do MasterChef na Band, porque em seu canal no YouTube, o MasterChef Brasil, em parceria com a Latam, lançou o MasterChef Creators, com jurados já conhecidos, que são tradicionais da temporada amadora, e a diferença é que tem a apresentação, sem ser Ana Paula Padrão, né, que já fez as malas e partiu para novos projetos, que é o Diva Depressão. Então serão 3 episódios especiais, que devem levar meia hora cada, e no final, quem vencer, eu achei uma quantia muito boa para 3 episódios só. R$ 200 mil e uma viagem, né, com acompanhante para algum lugar que a Latam faça conexão por lá. E vão ser assim, são 3 episódios toda terça saindo meia horinha. Laura, a gente já assistiu nesse primeiro episódio, né? Porque o episódio sai na quinta, vai sair com outros, com ele já indo ao ar, né? Porque a gente grava na quarta também. Laura, você assistiu também que eu sei. E aí, o que você achou? Porque a gente é acostumado a assistir 2 horas de MasterChef, a gente tomou um susto em ver meia hora. Então eu fiquei assim, nossa, eles condensaram o episódio em 30 minutos. Eu achei bem agradável, eu achei super ágil. Sim, foi muito rápido, porque foi uma prova só, né? Como você disse, de 1 hora e meia para meia hora. Eles fizeram uma prova só. Eu achei que foi assim, a dupla, né, de depressão, a gente sabe que eles já têm experiência nisso e eles mostraram por quê. É, eles são muito bons,
de apresentar, assim, muito. Parecia que já estava no programa há muitos anos, sabe? Não teve nenhum estranhamento com o formato, com a questão toda. Eu achei ótimo para passar o tempo, a gente gosta de Masterchef, né, já. O que eu achei um problema, aí é frescura minha, assim. Eu achei que foi muito igual ao Masterchef. E aí o Masterchef vai estrear dia 27 e eu fiquei assim, tipo, já começou, parece uma prévia. Porque são os mesmos jurados, é o mesmo cenário, é o mesmo estilo de prova, é tudo igual. Então eu fiquei meio assim, tá, mas por que isso? Sabe o que eu quero dizer? Perto, assim. Eu acho que seria talvez melhor se a gente tivesse tido isso, sei lá, em fevereiro. Não agora, antes de começar o programa, porque eu acho que já vou chegar mais fatigada do formato dia 27 de maio, que vai ser o dia que vai estrear, que o Rich me informou. Sabe, eu acho que meio assim, tá, mas qual o propósito? Porque pra mim não ficou um esquenta do Masterchef, porque ficou muito igual. É, e assim, eu acho que foi realmente pra ser um esquenta, e eu, com o livro da depressão, como eu falei, gente, a gente tá falando de influências ainda agora, né, assim, de tudo, e fica, quem sabe que são youtubers, também são influencers, né, e fica aquela reflexão, porque eles têm muitos seguidores, mas eles não são estourados o Brasil todo, você perguntar na rua, sabe quem é, É. né? É aquilo. Mas é uma coisa de você dar oportunidade pra influência e for dar, dê pra competentes que nem eles, que sabem apresentar as coisas, né? Porque aqui Uhum. no podcast a gente tem a cobertura também do Corrida das Blogueiras, que é um reality show original deles, né? Que eles fazem. Eles já apresentaram algumas lives. E só em comparação, um pouco eu só achei que o Fih tava um pouco mais divertido do que o Edu, assim, mais solto, no caso, mais extrovertido pra situação, e o que parece sempre é o contrário, sempre parece que o Fih que tá mais preso. Eu acho que o Fih é realmente muito fã do MasterChef, e eles dois se realizaram ali, então pra mim a apresentação foi boa porque deixaram eles serem ácidos na medida que eles já são no Eu dia a acho que dia. assim, eles foram ótimos por isso. Eles conseguiram colocar o jeito deles no programa. Pra mim, eles foram a melhor parte do episódio, porque foi o diferente. O resto eu achei muito Masterchef, né? O que podia ter sido feito com a questão dos jurados, porque assim, os jurados, gente, o MasterChef está saturado, a gente sabe que tá, mas a gente gosta de acompanhar, porque é reality show, né? Mas os jurados do MasterChef já estão mais saturados ainda. Então, já que é uma temporada Creators, por que não pegou participantes do MasterChef que viraram chefes ou chefes que trabalham com a Ah, boa internet? Porque a gente sabe que ideia. tem alguns, a gente sabe que uns trabalham com internet até hoje que estão crescendo e viraram influencers também culinários, gastronômicos, né? Então seria interessante, ou pegava 3 vencedores do programa que tivessem por aí, pra, né, assim, com tempo livre na agenda. Seria legal, porque seria uma coisa mais comemorativa e festiva, né? Pra gente não levar também tão a sério. Porque botar os jurados ali, os jurados destoam um pouco, né? Mas eu gostei Eu acho que perde porque. a força dos jurados. É, Porque já parece que já tá assistindo. mas o que eu gostei é porque foi ágil. Não é uma coisa que deu tempo. Porque se fosse Muito 2 horas, ágil, muito realmente verdade. dava pra enjoar. Foi uma prova só, tipo a prova eliminatória, né? Porque eliminado uma dupla logo de cara. E eu Uhum. gostei também muito, foi porque, falando mais uma vez do nível de depressão, foi porque eles não perderam uma oportunidade de fazer um trocadilho com a Beth com carinho. Porque realmente ela criou esse nome, vale dar muitos trocadilhos, né? Beth com carinho, Beth com raiva. Não sei como ninguém falou ainda bate com carinho, porque, né? Ainda tá aí os trocadilhos todos no ar. Inclusive na internet falaram bastante disso, levaram pra conotação mais 18, né? Da frase. E não sei como eliminaram o padrão logo de cara também. Tô dando spoiler, gente. Não sei se quem chegou aqui sabe. Quem chegou aqui sabe. Se a gente tem no título, a gente tá falando do Masterchef também, então quem chegou aqui já sabe. Mas fiquei chocado, fiquei surpreso, porque isso não é uma coisa que acontece no Masterchef na era Paola, por exemplo. Não acontecia isso na era É Paola. porque A gente não são tinha. muito poucos episódios, não precisa arrastar ninguém. É, quem sabe, né? E são isso, são 3 episódios, vão estar no ar só no YouTube. Até o momento, quando eu tinha assistido o episódio, eu tinha 400 mil visualizações, que é a força do MasterChef, gente, não é na emissora, é no YouTube, que realmente atrai muitas visualizações por ali. Querendo ou não, Diva Depressão também é um chamariz de visualizações no YouTube, porque os vídeos deles também são bem bombados, né? Ainda é mais do tema. Mas fica uma dica aí, se tiver um MasterChef Creators 2, eu acho que tem, porque eu acho que não sai tão caro fazer uma versão, assim, tá dando 200 mil, ok, mas eu acho que não sai tão caro, né, de fazer. Mas botar com jurados influencers que sejam chefes, né, influencers, que também tem, gente. Quase todo mundo hoje em dia que tem uma profissão que quer bombar na internet é influencer, né, também. E tá aí, um dos que eu pensei logo foi logo o Mohamed, né, porque o Mohamed é muito forte nas redes sociais Ah, é gastronômicas, né. verdade. Também E tá aí você trazia. pensando do lado dos seus olhos, né? Nem tanto porque eu fui na época das eleições dele, não gostei muito do lado político dele, né? Ah, é? Se eu não me lembro, Eu não posso estar sabia. ainda disse que se eu me ter errado, me desculpa, Mohamed, mas eu vi aí não pra esse lado não. Tá vendo? Esse lado ainda não. Eu vou deixar pra esse meu lado aflorar no MasterChef, porque no Big Brother não tem como aflorar, gente. Não é local de fala, assim, gente, eu não sou a pessoa mais bonita do mundo, mas no Big Brother só tinha feio. Desculpa. Mas a minha futilidade está no MasterChef. Então, tô torcendo pra temporada amadora. Ai, Rich. Desculpa, né?
Vamos conver. Estou mentindo, Laura? Não estou. Não está. Estrela da Casa nisso me serviu mais. Um talento? Não, Isso. mas, né, assim, pelo menos Isso isso. é. Quem sabe esse ano não vai servir os dois? Ah, no MasterChef ano passado serviu os dois. Não nas mesmas pessoas, mas serviu. Né? Mas, Espero que sirva também esse ano, né? gente, porque nem todo reality show é futilidade também. Cozinhando bem, e mal tem, né? Aí, a gente teve no MasterChef, tem mais outro reality show que estreou. Eu já adianto, gente, que esse reality show que estreou, a Laura conseguiu assistir ele até o fim, o primeiro episódio. Eu não consegui passar de 10 minutos. Olha aí, o selo Reach foi, Mas o- você foi o devia ter sido selo. forte. Você Ai, não foi Laura, forte. qual é o que é a definição de força, né? O que seria. Eu fraquejei, não consegui assistir muito. Ainda mais assim, gente, não, 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 assim, não gostei muito, mas é porque o reality show de relacionamentos da Globoplay, porque Sabrina Sato apresenta um novo reality show, onde filhos tentarão juntar os pais e as mães um dos outros com os outros, com base em dinâmicas e convivência. O programa estreou na quarta-feira, semana passada, inclusive a gente falou aqui dentro do podcast que o programa tinha estreado, e a gente vai falar um pouco sobre ele. Então, no esquema, eu acho que estão no esquema Netflix da vida, né? Que Netflix que tem isso, liberar quatro episódios, né? Assim, a É, gente acompanha parece The que vai Mole, ser. The Circle, ele faz isso por lá, a Globo fez também. Eu acho que é uma dinâmica boa, porque mantém o reality show vivo por mais umas semanas, né? Não sobrecarrega uma semana só e acabou, se parou Aham. de falar. E, Laura, o que você achou? Porque é um reality show da Globoplay, a Globoplay, né, pra investir nisso, a gente fez um episódio semana passada falando de realities que a gente gostaria de ver aqui, né, e citou a Globoplay, que poderia fazer alguns deles, por sinal. E aí, o que você achou? Pra você que dos 10 minutos que eu assisti, eu não gostei, mas e você que assistiu os 60 minutos da estreia? Então, eu não sou a maior fã de reality de namoro, né? Não é um tipo de reality que eu acho que você também gosta muito. A gente não é muito chipador, né? Vamos falar. Eu vou A ser. gente pode ser fútil pra alguma torcida? Pode, mas a gente tem certo limite, a gente chega até certo ponto. É, a gente não é tanto assim de chipar e de ficar assim na carência. Tipo, ontem eu vi umas pessoas adultas falando que adoram o namoro de dois adolescentes. Assim, eu fiquei, meu Deus, né? Eu nunca fiz isso na minha vida. Imagina escrever isso no Instagram, todo mundo vê, né? Mas tudo bem. Cada um é com seus gostos. De ficar desse jeito, com reiki, com que casal que seja, de Oline, não foi assim. Então, assim, já tinha essa barreira no reality, porque não é um tipo de reality show que eu, assim, assisto muito. Mas o que eu achei do reality show, no reality show, como a gente falou, né, os pais entram, os filhos não sabem que eles vão ser as pessoas que vão ser responsável pelas questões do relacionamento lá dentro dos pais, né? Que eles vão escolher e tal. O que eu achei foi que eu achei que por isso que o Rich achou esses 10 minutos não gostou, é porque o começo é muito bagunçado. É muito bagunçado. É muita gente e eles não souberam editar de uma forma para a gente conhecer direito os participantes. Eles parece que já jogaram a gente na bagunça, entendeu? Eu acho que não teve uma construção do para chegar lá e a gente entender e conhecer os participantes melhor. No final, melhorou bastante, porque eles começaram a escolher os pais deles que iam pro encontro sozinhos, né? Assim, separados do grupo. E aí eles conversam entre si, tipo, tem o date e os filhos assistem. E aí dá pra entender melhor a situação. Mas mesmo assim, é meio bagunçado, porque eu acho que eles deviam ter colocado os filhos de quem é o casal que tá no date separados pra comentar, entendeu? Porque o interessante é o dos filhos que estão assistindo, não o que os outros estão falando desse date, sabe? Eu achei meio sem sentido isso. E aí fica todo mundo falando ao mesmo tempo, aí você fica meio perdido, assim, porque você não sabe direito quem é filho de quem ainda. É só o primeiro episódio, sabe? Então eu acho que a edição deixou a desejar e pra mim ficou muito bagunçado, muito confuso. Eu fiquei assim, gente, mas esse fulano é filho de quem, sabe? Ficou meio. Era o primeiro episódio só. Então você fica meio perdido. E eu achei Muita assim, informação o e pouca cenário. condensação deles, né? Isso. Aí eu achei o cenário também meio pobre. Pensa Ilhados com a Sogra, por exemplo. Porque eles têm a parte que eles vão falar, que é separado, que é bonito, sabe? Coisa. Esses eles estavam sentados num sofá assistindo um telão, tipo, tudo amontoado, falando junto, parecia o sofá do Big Brother, sabe? Não foi. Eu achei meio feio, sabe? A forma que foi montada.
Não sei, eu não achei muito bom, não. Eu achei que teve. Eu acho assim, no final melhorou, então talvez o segundo episódio seja melhor. Mas eu achei que tava muito confuso esse primeiro episódio. Não deu pra prender direito sobre as pessoas. E eu acho assim, também tem um problema. A premissa de ver os filhos vendo o pai namorar e os filhos falando, não, esse fulano. Não sei se é muito legal. Tipo, você quer ver seus pais namorando? Será que seria mais atrativo se o reality show fosse Minha Filha com Seu Filho? Né? E os pais na outra Eu posição? acho Mas que não já sei. eu acho que sim, eu acho que já teve esse tipo de coisa. Sei lá, eu acho que talvez o filho não precisava olhar tudo. É. Que, inclusive, isso é uma coisa do imaginário popular, que é que filho nenhum quer ver isso, né? Né, isso. Mas só sei que isso abre porta, gente, para futuros ex-Fazenda. Certeza. Porque a gente sabe que tem. A Record no reality show dele leva. Já levou ex-ilhados, né, para aquele reality show que tem a É casa, né? Eu acho que é a verdade. casa, né, que tem tudo, Ex, então, ex fez minha mãe, como tudo. é que é? Minha mãe com seu pai. É. Tudo tem. Pra Record, tudo é uma possibilidade. Você esteve na TV, tudo é uma possibilidade. No streaming É também, né? verdade, Porque. Ana Paula e Anthony estão, né, na fazenda agora. Não, Quebrando é. a harmonia da casa. É. Então no The Power Couple, né? É casal. No Power Couple. Eu ia falar que tem gente cometendo. Eu fico, gente, por que pessoas que não apreciam reality show vão para reality show? Porque parece que já teve gente falando assim, não, a gente tem que manter a harmonia, tem que ver. Eu fico, gente, onde que esse povo tira da cabeça e as pessoas querem ver eles em harmonia? Ninguém quer. Vocês querem harmonia, deem play nos álbuns da Little Mix. Ali sim tem harmonia. Agora você que tem que assistir as outras coisas no reality show, gente. Reality show a gente quer ver intriga. Sabe a única coisa que a gente não quer ver no reality show? Crime. Fora isso, vão, né? Cumpram Fora as isso, regras do programa e tudo bem. fora isso é sempre interessante, né? Falar nisso, É, você falou de Little Mix, quero aproveitar aqui a oportunidade, Rich, para parabenizar as queridas porque elas assinaram um decreto com vários outros artistas, as três, né? as que Para importam. proteger, é isso, para proteger trans na Inglaterra. Achei muito legal isso, mas não esperava menos das maravilhosas, né? Dos nossos cristais britânicos, né, gente? A gente nunca Nossos panfletou cristais tanto britânicos um jamais nos participante de X decepcionaram. Factor. Ela não pode decepcionar a gente. A gente tem muito serviço prestado a favor delas, né? Assim, a gente merece, quando elas forem cantar no Copacabana, a gente merece um VIP delas, né? Mas, tá lá. E eu quero Little Mix em Copacabana, gente. Tá só pouca gente. Vai Ai, dar pouca gente. Não vai dar, já porque Brasil vai pra imagina, todo mundo. imagina, 100 pessoas, eu, você, Sonho, Tati, Nath, vai estar assim, reencontro da olha gente. isso. Vai ser um Vai podcast ser a gravado ao gente lá vivo. na frente. A disputa do VIP só nós. Só. Tá, gente? Ah, mas acho que, gente, independente de quem botar Copacabana, vai dar gente, porque show de graça todo mundo vai. A mesma Ah, energia da todo Gaga mundo vai gosta, ter? Não verdade. vai. Eu acho difícil alguém superar a energia da Gaga. Porque ali foi É verdade, transcendeu, ali transcendeu ao vivo, pra quem foi, pra quem verdade. assistiu em casa como eu. Foi maravilhoso. Deu luz no sábado que a gente, não, que a gente precisava, Foi muito recebeu. bom. E mais, eu acho que a gente sabia que ele ia servir um banquete. Mas a gente recebeu dois. Com Foi, entrada, foi, prato principal e sobremesa. A gente foi recebeu muito tudo. bom. Foi muito bom. A gente foi uma união também. E a gente também agora tá tendo outro reality show, né? Com o Clave. É, tá aí. Ainda quem assistiu o filme tá preparado pra tudo, gente. Que tá na memória, tá fresquinho. E é falando de Conclave e de Gaga Cabana que a gente chega ao fim desse episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Quem tiver tema aí de reality show pra gente comentar, pode botar aqui. Quem tiver algum reality show pra gente assistir, a gente assiste o primeiro episódio aqui. Eu não garanto passar de 10 minutos, como eu fiz com esse, mas eu passo de algum tempo, né? O primeiro play na Aí, olha abertura eu dou. só, a diferença de responsabilidade. Eu assisti inteiro aí, ó. Ah, não. Eu assino seus cheques, Laura, então eu posso ficar nessa, me dar assim. Eu estou no meu momento Ricardo Reutemann aqui, então assim, eu mando, então, né? Vou arranjar um emprego para você em Paris, Laura, por 2 anos, com tudo pago. Por Você favor. iria. Nossa, eu dizia, Eu iria. nossa, se chegasse para mim, eu dizia, eu faço as malas agora, né? Né? Porque, né? Mas tá aí, nós somos gente, nós somos tudo, nós somos resistência. Então até semana que vem e tchau.